E eu tenho muitas histórias de educação, porque eu sou professora, mas uma que mudou minha vida foi a partir de um vídeo que eu publiquei nas redes sociais, que eu vinha publicando vários vídeos sobre as minhas metodologias, sobre as minhas aulas, mas um vídeo especial que eu pergunto para os meus alunos o que eles pensam sobre a história da África, o que eles pensam quando eu falo África, e eles me traziam palavras bem preconceituosas, bem estereotipadas, não que não sejam verdades, por exemplo, pobreza, miséria, mas não são a única história da África. E depois das aulas, a gente estudou sobre o continente africano, a gente fez um projeto chamado África, um continente diverso, e aí depois dessas aulas, eles tinham mudado completamente a ideia de história da África que eles tinham. E aí isso me impactou muito como a história da educação mesmo, assim, como a educação pode e deve ser muito transformadora. E eu postei esse vídeo viralizou e mudou minha vida e me levou para vários lugares, inclusive aqui no Fiquei no Conedu, tô aqui para falar muito dessa minha experiência sobre educação antirracista. Então, essa minha história com a educação, ela foi realmente transformadora. Bom, eu sou Renê, psicólogo, né, idealizador do projeto Lugar do Sentir, e o que marcou a minha história na educação, eu acho que é enquanto um escutador de histórias, né, de professoras, professores, trabalhadoras e trabalhadores da educação, é muito marcante essa ideia de várias vezes, repetidas vezes, o professor fala assim, eu não consigo sentir. Na minha prática, eu não consigo sentir. Eu estou sendo interditado dos meus sentimentos, eu não consigo dar nome ao que eu sinto. E aí nasce o projeto Lugar do Sentir. Por de tanto escutar histórias de professores que não conseguiam ter esse espaço, no projeto é o meu desejo que essas pessoas consigam ouvir, dar nome ao que sentem e desdobrar as possibilidades, né? Ou seja, quando a gente consegue passar pelo corpo e entender, né? Nomear aquilo que está se passando, talvez a gente consiga inclusive entender também sobre o que nos adoece, o que nos cura, o que nos auxilia. Então, o nome do projeto Lugar do Sentir, ele é uma grande homenagem a professoras e professores para que a gente possa, de alguma maneira, ter lugar do sentir para cada um deles. Tem sido muito desgastante, eu tenho visto cada vez mais, depois que eu me tornei uma influenciadora, relatos de vários professores, não é algo restrito à minha realidade. Minha mãe também é professora, então não é algo que eu e minha mãe estamos vivendo, é algo que eu tô vendo não só na minha escola, mas como os professores reclamando muito sobre isso, assim. O quanto a gente está cansado, o quanto a gente tem sido visto como máquinas que dão conta de todo o serviço burocrático e dão conta de ser afetivos, dão conta de ser inventivos e fazer metodologias ativas, e inventar moda, e pesquisar, e estudar, ganhando um salário horroroso que você precisa trabalhar de manhã, de tarde, de noite. Isso é muito naturalizado, acho que esse é o principal problema. E tem uma frase, eu não vou saber reproduzir, mas assim, professor é o único que trabalha antes de trabalhar, trabalha enquanto está trabalhando, depois leva o trabalho que não deu tempo de fazer no trabalho para casa. Então assim, a gente está o tempo todo pensando nisso. Outro dia eu sonhei que eu estava planejando uma aula que eu ia dar naquela semana, assim. E realmente, o meu sonho fazia sentido. Eu realmente estava trabalhando no meu sonho, assim. E eu acordei e lembrei que eu tinha que fazer uma coisa que eu só lembrei no sonho, assim. E aí eu fiquei muito impactada com isso. Eu falei, tá muito grave. Eu estou trabalhando até dormindo. Então, a gente naturaliza isso. É professora. A professora está sempre pensando nos alunos. Todo lugar que eu vou, fala, acho que eu vou levar isso para os meninos. A gente só pensa nisso. Então, e aí quem pensa na gente? Na verdade, acho que assim, né, não sei, escutando Lavínia e todos os outros professores, né, nesse percurso, é algo que eu identifico assim. Vocês não estão cansados, né? Professoras e professores não estão cansados da profissão. Foi uma escolha, foi uma carreira, foi algo que foi pensado pelas suas competências, suas habilidades, aquilo que você acha que tinha a contribuir para a sociedade, né? Então, cada um de nós escolhe em algum momento uma profissão. O que está deixando as pessoas exaustas, né? Não é a profissão, é a precarização, é a falta dessa valorização que não tem. E valorização é respeito, valorização é também, né, saúde mental, eu falo também é sobre boleto pago, né, ou seja, vida financeira, né, direitos trabalhistas garantidos, conquistados e mantidos, essa precarização que a gente vê hoje, ou seja, um nível que vai desdobrando e vai naturalizando essa exaustão. Eu também digo lá no projeto, né, e falo essa mensagem para quem está ouvindo agora, e para vocês olharem e pensarem sobre isso. Não naturalizem a exaustão. Parar também é movimento.
Quando a gente para, a gente olha para dentro, a gente olha para o que está acontecendo ao redor, vê o que está fazendo sentido e percebe, inclusive, o tanto que a gente está cansado de coisas que vão além do trabalho. E eu também pergunto, né, como é que anda a sua vida, professora, professor, além da escola? Vocês têm vida além da escola? Como é que ela anda, né? Que a gente veio de um período pandêmico, mas isso existe desde sempre. E a desinformação nesse período contribuiu muito para o ódio aos professores. O ódio a assuntos muito importantes para serem tratados dentro da sala de aula, como a educação antirracista, falta sobre gênero, raça no geral, enfim. Eu queria saber como você enfrenta esses desafios, colocar a arte dentro dessas aulas. Eu falo que nos últimos anos a gente tem sido atacado desse jeito como se a gente fosse inimigo, né? Os inimigos da escola são os professores. E isso tem sido muito difícil, tem reverberado muito mal pra gente. Toda essa ideia de que nosso trabalho tem um propósito maléfico, não sei o quê, de mexer com a cabeça das crianças. Sendo que a gente mal consegue fazer o básico do básico do básico, né? A gente tem uma lei de 2003, que é a 10.639, depois ela é atualizada em 2008 pela 11.645. Basicamente é uma lei que obriga toda a educação básica, sendo pública ou privada, a trabalhar a história cultural afro-brasileira e africana, e depois ela é atualizada para trabalhar a história e cultura indígena, dos povos indígenas. E é uma lei que tem, vamos pensar, 2003 são 21 anos de lei. Eu sempre falo que eu entrei no ensino fundamental em 2004. Eu era para ter sido uma aluna do pós-lei. E eu não fui essa aluna que quem criou a lei sonhou, as pessoas que criaram a lei sonharam. E é muito triste porque quando eu fui dar aula, eu percebi que essa escola também não estava pronta para aplicar essa lei. Ainda não está pronta para aplicar essa lei. Porque é uma ideia, assim, o que é essa lei? Ela é básica, porque eu sei que foi o que conseguiram naquele contexto. Mas a gente não... o pessoal que estava criando a lei, eu estive com eles falavam assim, a gente não conseguiu mexer no currículo, que é o que importa muito pra gente, é mexer no currículo. Só que o currículo é poder. Então, você mexer nas estruturas de poder é muito complexo. Então, hoje o que eu vejo, e não só vejo, mas tem pesquisa falando sobre isso, que a aplicabilidade da lei, ela passa pela subjetividade da pessoa. Então, se você se importa, você aplica. Se você não se importa, você nem sabe que essa lei existe. Então, falar de educação antirracista, ela é mais, assim, do que algo de agora. Ela é algo que deveria estar acontecendo e já é urgente há muito tempo. Então, eu vejo que aplicar isso é muito complexo, principalmente dependendo do contexto que você está. Eu estou vivendo agora trabalhando questões, assim, sou professora de história, falar de história é falar de religião. Em todo lugar que eu vou trabalhar, a gente precisa da religião para entender a cultura, o que os povos valorizavam. E aí você vai trazer religiões, que, por exemplo, que hoje são a matriz da Umbanda, do Candomblé, é você mexer com o vespeiro, que é uma coisa inacreditável, quanto o racismo religioso está presente na escola de forma natural. A gente precisa de apoio da coordenação, da direção, uma direção forte, firme, que vai saber usar os mecanismos da lei, da nossa liberdade de cátedra, para poder bater de frente. Só que bater de frente também é cansativo. Então, nem todo mundo está disponível para isso, disposto a fazer isso, quer comprar essa briga. Então, a educação antirracista, ela acaba entrando num lugar comum do tipo, somos todos iguais, faz uma coisa ali em novembro, negro, abril, indígena, e acabou. Assim, quase que um desserviço. Muitas vezes eu vejo a escola fazendo desserviço. Então, ainda é uma barreira, assim, que a gente precisa lá na raiz, como descolonizar as nossas mentes pra gente descolonizar as nossas aulas. Então, é difícil. Mas ele não falou nada, então eu não vou falar. Né? Se ele que sofreu o racismo não falou nada, eu não vou falar. Não falou porque aquilo deixa a memória do corpo, a memória das pessoas ficam meio que traumatizada com aquilo ali. Então dá uma paralisação. Você não consegue nem ter uma resposta. Então cabe a quem a plateia que está vendo isso acontecer, interromper, dizer que isso não é natural, dizer que nós estamos rompendo com o pacto com a branquitude e que essa piadinha, esse comentário, essa conduta inadequada é mais do que tudo isso. Isso é crime. Então, quando a gente fala isso, quando a gente expressa, e aí eu tenho uma frase que eu carrego muito, né, para fechar isso aqui, que é urgente constranger os constrangedores. A gente tem que devolver o desconforto assim que ele acontece, né? E eu não estou dizendo para a gente criar uma briga, violência e agressão, não é sobre isso, mas é de se posicionar e ser firme. Olha, isso que você falou, não se fala, não se faz, me ofendeu, ofende outras pessoas, é preciso revisitar o teu vocabulário, visitar
as suas coisas. Então, enfim, acho que romper com o pacto com a branquitude, principalmente na perspectiva da educação, né, é mais do que uma educação antirracista, né? É também você romper com tudo isso e se posicionar. Com certeza. Eu acho que dentro dessa conversa a gente entra em muitas questões. Ontem não, no primeiro dia a gente teve uma palestra com 3 cientistas trans. E eu, como mulher trans, eu entendo que esses locais precisam sim ser tocados, a gente precisa conversar sobre essas coisas, mas o que me entristece muito, e eu acho que acontece muito isso na escola, você falou bastante sobre o desserviço que algumas escolas fazem ao tratar sobre temas indígenas, temas africanos, da comunidade negra no geral, acontece muito na universidade quando a gente está falando sobre comunidade trans. E acho que a Luma Nogueira, que foi uma palestrante que esteve aqui, ela falou uma frase que me marcou bastante, e acho que entra muito tanto na sua questão quanto na questão psicológica, que às vezes a gente não precisa falar sobre essas coisas. A gente não é só essas coisas, nós somos muitas coisas. Você não é só a minha professora de história que fala sobre a África, sobre raça, você também não é só neném que fala sobre a psicologia. E eu acho que é muito importante que a gente entenda e que naturalize que quando a gente não consegue falar, tá tudo bem. Isso sim é uma forma de poder, de conseguir se sentir bem ao não falar sobre isso. Deixa eu trazer uma coisa que o René estava falando, essa questão da paralisação que a gente tem às vezes quando a gente enfrenta uma coisa, que a gente se coloca nesse lugar de professor, e mesclando com essa ideia da saúde mental, se coloca nesse lugar de professor que é forte, que aguenta tudo, mas a gente também tem que lembrar que a gente também está nesse lugar de vulnerabilidade. E uma vez aconteceu comigo que eu sofri racismo dentro da sala, mas assim, foi uma situação assim, é aquela coisa, a gente tem que entender também que racismo não é só coisa de vilões. Racismo é coisa de gente. É coisa a branquitude inventou isso e tá aí. E sofri esse tipo de situação de um jeito que não foi pensado, não foi feito para machucar, mas machucou. E aí, quando eu vivi, eu fiquei paralisada, eu não sabia como reagir. E depois eu fiquei me culpando por não ter sabido como agir. A turma reagiu na hora, foi pra cima da aluna, e a aluna rapidamente viu, percebeu e já se recolheu. E eu fiquei paralisada, porque eu não sabia como eu reagir. E aí depois eu falei com uma amiga, eu fiquei me sentindo culpada, porque é como se eu tivesse perdido a chance de ter discutido, de ter educado. E aí a minha aluna falou assim, Lavínia, você sofreu uma violência. É como se você tivesse levado um tapa e você teria que ensinar que a agressão é ruim. Não tem como, você é a vítima. Então, às vezes, a gente também tem que se colocar nesse lugar de para tudo. Nesse momento eu vou me silenciar e depois, se eu puder, de outras formas, se eu quiser, essa pessoa vai entender o que eu estou querendo dizer. Então, nem sempre é muito fácil trabalhar com uma educação antirracista. Isso também abre, né, uma caixa enorme, porque a gente estava conversando hoje mais cedo, assim, formação continuada. Quando a gente olha para a formação continuada, a gente precisa entender como é que está a formação básica inicial. Ela não está desconectada. E o que eu vejo e escuto hoje, né, Lavínia me ajude aí, né, para saber se é isso mesmo, mas o que eu escuto é que professoras e professores têm sido cobrados exaustivamente na formação continuada por coisas que nunca viram na inicial. Conteúdos que nunca viram, por exemplo, né? Esse conteúdo pragmático, enfim, competências e habilidades socioemocionais, né? Que virou uma miscelânea dentro da educação brasileira pública hoje, né? As pessoas misturam o que é competências e habilidades socioemocionais, que é a perspectiva do currículo, do componente curricular, das habilidades para aquele componente com saúde mental. Aí as pessoas vão lá, passam o filme divertidamente, né? E acham que a vida é aquilo ali, o painel de controle com as nossas emoções, alguma você quer, outra não, né? E é preciso, como tem uma frase que a gente fala muito, né, que mais do que falar dessa questão das emoções em geral, eu entendo que tem algumas coisas que são bases. E eu acredito que defender a alegria e organizar a nossa raiva. Né? E isso também tem a ver com conteúdo de currículo, tem a ver com campo de disputa. Tudo que a gente está falando aqui, currículo é campo de disputa. Né, na educação brasileira. O que o professor vai dar em sala de aula também é campo de disputa quando ele está no planejamento por área. Quando ele vai negociar, inclusive, se aquele tema entra, se não entra. A gente sabe que esses temas transversais ou interseccionais, né, como racialidade, gêneros e classes, a dificuldade que os professores têm no planejamento, né, para entrar com esses temas em escolas mais conservadoras, em grupos mais conservadores, né? Então, assim, não dá para falar de formação continuada, que é esse contínuo, sem a gente olhar para trás e saber como é que começou. Eu tive esse acesso a esse saber, a esse conhecimento. Teve alguma coisa na minha formação inicial que me deu base para isso, e aí o que a gente vê são professores muitas vezes perdidos,
culpados, porque eu tinha que saber. Né? Porque eu falando hoje mais cedo com o Lavínia, assim, o professor e o erro não têm a mesma morada. Na nossa sociedade, não pode errar. Então, se é dada uma missão, a missão tem que ser cumprida, e mesmo que ele não saiba e que isso custe um custo altíssimo, né, da sua saúde mental, inclusive, porque não está preparado. E o maior fator de risco é o nosso despreparo. Então, você vai para um planejamento, você vai para uma aula, tem um conteúdo que você nunca viu e tem que se virar nos 30 ali, né? Como se fosse algo... Olha, chegue lá e faça uma dinâmica, faça uma conversa, uma palestra. Não é assim, né? Tem planejamento, tem estudo, tem que debruçar sobre aquilo ali. Então, não dá para falar de formação continuada sem falar de formação básica inicial, né? Eu fico cada vez mais preocupada porque cada dia surgem mais e mais cursos, aqueles flash, sabe? Em tantos meses você sai com uma graduação completa em não sei o que, nananana, a distância e tudo isso aqui. E você fica assim, gente... o que está sendo dado nesse curso, sabe? Se a gente que tem... as pessoas que tiveram formação assim, tradicional não está dando conta de... Eu sei que eu estudei em uma das melhores universidades do país e eu não dou conta de muitas coisas. A minha formação ainda não foi a melhor. E eu fico pensando, cara, imagina como é que estão sendo trabalhados conceitos básicos nesses lugares. Então, assim, é muito triste ver que caminho a gente está seguindo com a formação básica dos professores para pensar que a continuada está vindo preenchendo lacunas que a gente deveria ter sido preenchida ali, ó, né? Lá atrás. Então, assim, a educação antirracista é um exemplo. Eu vou falar que eu tive História da África. Eu lembro que eu tive, assim, História Contemporânea 1 e 2, História do Brasil até 4, História Contemporânea é o quê? História Europeia. A gente fala História Mundial, é História Europeia. E aí, basicamente, a gente tem Europa, Brasil, bastante importante, História da África tem uma História da África. Eu lembro que isso porque eu já tive muitos professores mais velhos que eu nem tiveram História da África na graduação. Então, currículo é poder, currículo é esse campo de disputa, a gente tem que disputar o tempo todo. O que a gente está aprendendo? E para pensar que a formação continuada, ela precisava ser realmente continuada. Para algo continuar, tem que ser iniciado, né? A Ana falou. Então, assim, o que foi iniciado para a gente? Então, eu vejo que... E aí passa por esse campo subjetivo também. Quem se importa, quem quer e quem consegue ter essa formação. Porque essa formação, muitas vezes, ela é paga. Nem sempre ela é oferecida por governos, né? Enfim, não é uma política pública, de fato. Então, às vezes, a pessoa corre atrás, tira dinheiro dali para conseguir entender um assunto que ela já deveria estar entendendo há muito, muito tempo. E a culpa, né? Gera esse sentimento de eu deveria saber sobre isso. Então, é um buraco muito grande. Nossa, estar no Conedu, eu falo que é como se a gente estivesse numa grande sala de professores do Brasil inteiro, assim. É muito gostoso, é muito bom estar com gente que entende. Eu estava ali na minha mesa sobre educação antirracista com o professor Moisés, veio uma professora e começou a chorar e todo mundo chorou. Então, assim, é muito forte, é muito impactante, porque... todo mundo se entende muito. Quando a gente fala de uma dor, quando a gente fala de um sofrimento, quando a gente fala de uma alegria, tá todo mundo muito junto, das inspirações, um inspirando o outro. Moisés com todo o trabalho dele, coisas que eu queria muito fazer. Moisés, pelo amor de Deus, me ajuda, me ensina. Então, a troca aqui, gente, de tudo quanto região. É muito interessante porque a gente está aqui no Nordeste, então a gente sai desse eixo sudestino que o Brasil visa muito, então a gente primeiro já sai desse eixo, e segundo que você traz pessoas de todas as partes. Então eu vi gente do Sul, do Norte, do Sudeste, do próprio Nordeste, claro, né? Mas assim, a gente se mistura muito aqui, traz experiências muito diversas. Então, vou falar de educação antirracista, tem um pessoal ali que vai falar dos ribeirinhos, dos professores indígenas. Então, assim, abre a cabeça. Uma ideia, assim, a ideia que eu tenho, que a sensação que eu tenho, que minha cabeça, que é desse tamanhozinho, vai se abrindo quando eu tô nesse espaço aqui. É muito gostoso. É uma delícia. O Conedu, na verdade, se olhar, né? A gente está falando de currículo. Eu fico imaginando assim, que essa experiência do Conedu, ela é quase esse currículo vivo acontecendo que a gente gostaria, né? Muitas conversas, muitos assuntos que a gente possa escolher a sala que a gente entra, a programação. Tem temas que vão nos chamar mais e mobilizar mais, assim como faz com os estudantes também, né? Então, como é que seria isso tudo aqui, né? Esse cardápio que tá ali, cheio de coisa pra gente fazer, e eu vou me nutrindo, aquele ali eu posso, aquele ali eu não consigo, aquele ali eu quero também de novo. E na minha perspectiva, ter esse também, né, campo da saúde mental, acredito, podendo escutar. Eu sou um escutador de histórias de professores dentro do Conedu. Isso me enriquece a experiência, porque eu estou escutando professores do Brasil inteiro e que, quando eles entram para a sala de afetos, há uma unidade.
porque eles se olham, se reconhecem, e cada um contando uma história. Nossa, na minha cidade é a mesma coisa. Nossa, acontece assim comigo também. E aí eu acho que na perspectiva da saúde mental, a gente também trabalha na possibilidade das pessoas construírem recursos coletivos, né? E eles saem na sala de afetos ali, cada um construindo o seu recurso, aprendendo um com o outro. Olha, eu não fazia isso, mas acho que vai dar certo, né? A gente está aqui com uma plaquinha, né? Que até quando a gente fala aqui, né? Que a gente tem cada vez mais, né? O professor, a professora, principalmente, né? Tem muita dificuldade de falar não. Não. Porque são muitas demandas que vem do estudante, que vem da família, que vem da escola, que vem de tudo. Então a gente brinca um pouco com essa plaquinha, né? Que a gente fala que é uma das que fica na sala de afetos, que é, olha, tem algumas ruas que a gente tem que passar na vida, né? Estacionar um pouquinho e ficar. E essa aqui a gente tava brincando só com ela, né? Que é assim, a rua do não posso, não vou, não sei, não consigo, não quero, não, né? Para entender que tem limitações. Então a experiência do Conedu, ela traz uma gigante, né, experiência de dizer assim, isso aqui está acontecendo no Brasil todo. Não me sinto sozinha e sozinho. Essa é a frase que eu escuto todo final da sala de afetos. Nós não estamos mais, não ando só. Porque eu entendo que o que acontece na minha cidade, com a estrutura que ela tem, também acontece numa cidade grande, numa pequena, devido às suas, né, diferenças, enfim, mas como o Paulo Freire fala, né, acho que a gente pode resumir bem a questão da boniteza e a decência de mãos dadas, né, quando a gente olha para tudo isso aqui acontecendo, né, e também uma outra frase do Nego Bispo, né? Que acho que quem conhece o Nego Bispo, que é um mestre, né, quilombola, que encantou ano passado, mas deixou muitas coisas bacanas pra gente, que ele falava assim, que a nossa vida é circular. Então a gente tem começo, meio e começo. Começo, meio e começo. Então daqui a pouquinho tá encerrando as atividades. Mas o Conedu começa agora na vida da gente, porque a gente vai levar tanta coisa, né? Como é que a gente desdobra o que a gente aprendeu aqui? Como é que eu desdobro a experiência, o que eu escutei? A sala de afetos da semana que vem que eu vou fazer na escola já não vai ser a mesma, porque eu vou levar muitos elementos do que os professores trouxeram aqui. Então é uma elasticidade, né? Um movimento que a gente ganha muito bonito. Então eu só tenho a agradecer, né? E encontrar com a Lavínia também aqui, que é uma pessoa querida, uma pessoa que eu admiro demais e representa também essa professora, né? Que tem batalhado demais para levar uma conversa muito difícil, muito honesta, inadiável, mas de uma forma tão acolhedora, né? De uma maneira que as pessoas entendem e falam assim, olha, é possível ter essa conversa aqui, por mais difícil que ela seja, né? Então, é tudo muito bom. Muito bom. Muito bom.